Bom dia, bom dia. Bom dia Instagram, bom dia YouTube, bom dia para você que está aqui pela primeira vez. Nós fazemos sempre lives de leitura de livros e já há 3 semanas a gente está lendo esse livro aqui, A Única Coisa, um livro que nos dá direcionamento sobre ter foco, manter o foco, como encontrar e colocar o foco na coisa certa, começar e terminar. E esse livro ele tem movido os nossos corações a olhar a vida e examinar e ver aquilo que nós fomos chamados para fazer e fazer com excelência. Então, se você perdeu as outras lives, é só você ir no canal do YouTube, no meu canal lá no YouTube, no Motivada para Motivar, que tem as lives gravadas. Então eu faço ao vivo aqui e coloco lá no meu canal as lives gravadas, tá bom? Deixa eu enviar aqui os convites. Convidar aqui as pessoas, aquelas que estão sempre conosco. A gente sabe que há uma dificuldade para o Instagram entregar, fazer esse convite. Então a gente faz a nossa parte aqui, enviando o aviãozinho aqui e convidando as pessoas para estarem conosco. Essa foi uma semana atípica, né, gente? Uma semana em que muitas pessoas estão ainda viajando, só retornam no sábado, no domingo. Mas seguimos, estamos por aqui, cumprindo aquilo que nos propomos a cumprir, certo? Então, meu compromisso é com as lives. Nós fizemos ontem, hoje, né? E amanhã, nessa semana aí de carnaval, nessa semana de recesso, né? Mas estamos aí fazendo a nossa contribuição. Vamos ver o que Deus tem para nós hoje? Hoje é dia 6 de março. E Deus tem uma palavra para mim e para você nessa manhã. E essa palavra diz o seguinte: Ele não desiste de você. O amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Lamentações 3, 22 e 23. Por vezes vamos dormir chateadas com as falhas que cometemos no dia. Tomadas pela culpa e exaustão, muitas pensam em desistir de tudo na manhã seguinte. Se você tem enfrentado tempos difíceis, vê-se desanimada, cansada, batalhando contra si mesma e se sentindo incapaz de abandonar certos pecados, quero lhe trazer uma palavra de esperança. O Senhor não desiste de você. Ao longo da Bíblia, percebemos como Deus é paciente, misericordioso e bom. Todas as vezes que os israelitas pecavam, afastavam-se dos caminhos do Senhor e clamavam por socorro, então ele levantava pessoas e as fortalecia para libertar seu povo. Temos um Pai que nos guia em meio ao processo de santidade. Ele nos tira das trevas e provê salvação, mesmo nos momentos mais sombrios. Não venceu um vício ontem, você pode vencer hoje. Não conseguiu se calar naquele instante e falou que não devia, ainda é possível se arrepender e agir diferentemente.
Conforme ia mais fundo em meus relacionamentos com Deus, fui aprendendo que todos os dias temos uma nova oportunidade e podemos acessá-la por meio do arrependimento. Não estamos mais presas às correntes da ira, da imoralidade, da mentira e das seduções deste mundo, pois Cristo nos lavou com o seu sangue e agora somos templo do seu Espírito Santo. É possível desfrutar de uma vida abundante. Uma nova manhã há de nascer e com ela mais uma chance de desfrutar das misericórdias de Deus. Então, essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Ele está dizendo aqui que Ele não desiste de você, que Ele não desiste de mim, que Ele não desiste de nós. E se nós fizermos algo ou deixarmos de fazer algo, o Senhor, Ele é paciente, Ele é amoroso, Ele é único. Então, tenha certeza que o Senhor, Ele vai te entender e vai te dar uma nova oportunidade. Ele não vai te deixar na forma incorreta. Ele vai te dar uma nova oportunidade para que você possa corrigir aquilo que você precisaria fazer de correto. O devocional que a gente lê é esse aqui, ó, Mulheres, de Viviane Martinello. Esse devocional eu ganhei da loja Cairóis. A loja Cairóis é uma loja em Nova Iguaçu, ao lado da Casa e Vídeo, próximo à rua Dom Volmor. É uma loja pequena, bem pequena, mas recheada de produtos, artigos evangélicos, onde você encontra todos os tipos de Bíblia, todos, gente, desde da Bíblia mais baratinha, que você pode presentear alguém, que você pode ofertar em um evangelismo, em uma visita no lar, tá? Então você tem essa possibilidade, até as Bíblias de estudo, Bíblia da mulher, Bíblia da vida financeira, Bíblia do jovem, do adolescente, do bebê, da criança, tem tudo lá, tá? Então, loja Cairóis fica aí como dica para você, uma sugestão onde você pode encontrar artigos, roupas, né? Tem camisas, tem batas, tá? Tem tudo lá na loja Cairóis. Esse livro, nós estamos lendo esse livro, A Única Coisa, que você encontra na Papel Colorido RJ. Você encontra esse livro e outros livros que nós lemos aqui nas lives e outros livros que nós ainda não lemos, mas que você gostaria de ler. Tem lá na Papel Colorido RJ, você pode encomendar. E o melhor disso tudo é que por você estar aqui comigo, ser minha seguidora, tanto no Instagram quanto no YouTube, você tem desconto, tá? Então, o que eu faço, Sandra? Primeiro começa a seguir a Papel Colorido RJ, @Papel Colorido RJ, tudo junto, lá no Instagram. Ou aqui no Instagram, né? Como eu tô falando pro YouTube e pro Instagram. Então, depois você entra em contato com a Verônica, que é a CEO dessa papelaria, e diz qual é o livro que você gostaria de ler, e pergunta o preço e diz que você é minha seguidora, tá? E você vai obter o seu desconto e negocia a questão do frete aí, porque tem alguns lugares que ela não cobra frete. Mas tem que ver aí direitinho, tá bom? Esse livro aqui, ele é dividido em... Deixa eu ver aqui, deixa eu só... Se eu abro aqui o início dele... Em 3 partes, tá? A primeira parte nós encerramos ontem. Essa primeira parte, ela é composta de 9 capítulos, que fala sobre as mentiras. As mentiras, elas induzem ao erro e desviam do caminho. Então, nós aprendemos sobre as mentiras sobre o foco, relacionado ao foco, tá?
quais são as mentiras? A mentira número 1 é que tudo tem importância igual, quer dizer, tá tudo ali no mesmo nível. A 2, a ideia de ser multitarefa, que é bom ser multitarefa, fazer várias coisas ao mesmo tempo. A vida disciplinada, a força de vontade infinita, o equilíbrio como ideal e que pensar grande é ruim. Então essas são as mentiras. Agora nós vamos na parte 2 do livro, nós vamos estudar o capítulo 10, o 11 e o 12. E esses 3 capítulos dessa segunda parte fala das verdades. O caminho simples para a produtividade. Ele fala da verdade. Então nós vamos aprender aqui, a pergunta de foco, o hábito do sucesso e o caminho para boas respostas, ok? Então a verdade, o caminho simples para a produtividade. Tenha cuidado com a sua interpretação do mundo. Ele é assim. Eric Eller. Tenha cuidado com a sua interpretação do mundo. Ele é assim. Distensionando. Eu sofri durante muitos anos tentando viver as mentiras do sucesso. Comecei minha carreira profissional acreditando que todas as coisas tinham importância igual. No esforço para amontoar tudo, tentava fazer coisas demais ao mesmo tempo. Frustrado, comecei a duvidar que tivesse disciplina ou força de vontade suficiente. À medida que minha vida se desequilibrava, comecei a considerar que a tentativa de levar uma vida grandiosa poderia ser algo ruim. Quando você tenta viver com expectativas impossíveis, pode acabar bastante deprimido. Eu estava bastante deprimido, na tentativa de fazer com que tudo funcionasse. Comecei a pegar mais pesado ainda. Pode-se dizer que comecei a tensionar o caminho do sucesso. Realmente fiz isso. Achava que talvez fosse o modo certo de passar pela vida. Com o maxilar tensionado, o punho tensionado, a barriga tensionada e o traseiro tensionado, inclinado para frente, com a respiração presa e o corpo rígido, retesado e completamente tenso. Simplesmente achava que esse era o sentimento de foco e intensidade, enquanto lutava para viver com as mentiras. Até funcionou, mas também me fez parar no hospital. Deixa eu consultar aqui uma palavra. Eu não conhecia essa palavra. A gente agora tá, para você que está aqui pela primeira vez, a gente está anotando as palavras que nós vamos aprendendo. Então, a palavra retesado, eu nunca tinha ouvido falar, significa que se esticou. Que se esticou. Aí eu sempre gosto de usar uma outra, tenso. Tá? Então, como ele estava falando aqui justamente disso, dessa tensão, é isso, tá? Então, a gente já aprendeu aí uma palavra nova, retesado. Você está muito retesado. Até funcionou, mas também me fez parar no hospital. Paramos aqui. Também comecei a achar que era preciso falar como alguém de sucesso, andar como alguém de sucesso e até me vestir para o sucesso. Aquele não era eu, mas eu estava aberto a qualquer maneira de fazer as coisas funcionarem, por isso levei a sério a sugestão de que a gente deve projetar o que deseja ser. Essas abordagens também funcionou, mas depois de um tempo simplesmente fiquei cansado de representar o sucesso.
Comprei a ideia de me levantar antes de amanhecer, me animar ouvindo músicas inspiradoras e entrar em movimento antes de todo mundo. Na verdade, fiquei tão cheio desse tipo de pensamento que ia para o escritório enquanto o resto do mundo dormia e me sentava à mesa só para garantir que começava a trabalhar antes de todas as outras pessoas. Comecei a aceitar a ideia de que talvez essa fosse a aparência da ambição e da realização, enquanto tratava o bom combate. Marcava reuniões para 7h30, 7h31, trancava a porta, deixando de fora qualquer um que se atrasava. Estava passando dos limites, mas começava a acreditar que esse era o único modo de alcançar o sucesso e que era o modo de pressionar os outros para obter sucesso também. Essa abordagem também funcionou, mas a verdade é que ela me pressionou demais, pressionou os outros demais e empurrou o meu mundo pela borda do precipício. Eu estava realmente começando a achar que o segredo do sucesso era dar o máximo de corda possível a mim mesmo a cada manhã, acender meu pavio, abrir a porta e voar pelo resto do dia, partindo pelo mundo até literalmente queimar todo o combustível. E onde isso tudo me levou? Me levou ao sucesso e me deixou doente. Então aqui ele está falando que muitas vezes a busca incessante pelo sucesso, pelo resultado, bom dia minha amiga, ela pode nos adoecer, porque nos faz tomar atitudes, né, ter iniciativas que vão nos prejudicar. Nem sempre, gente, um estilo de vida que não for de forma consciente, ele vai ser favorável para a gente. Então, primeiro de tudo, distensionei, quer dizer, ele parou de se pressionar, parou de ficar tenso. Comecei a ouvir o meu corpo, diminuí o ritmo e relaxei. Em seguida, comecei a usar camisetas e jeans no trabalho e desafiava todo mundo a comentar. Abandonei a linguagem e a pose e voltei a ser apenas eu mesmo. Tomava o café da manhã com minha família, entrei em forma, física e espiritualmente, e permaneci assim. E comecei a fazer menos. Menos. Intencionalmente, objetivamente, menos. Estava mais solto do que nunca, mais à vontade do que nunca e respirando. Questionei os axiomas do sucesso e adivinhe, me tornei mais bem-sucedido do que jamais tinha sonhado que era possível e me senti melhor do que nunca. Descobri o seguinte, que a gente pensa demais, planeja demais e analisa demais nossas carreiras, nossos negócios e nossa vida. Que trabalhar horas extras não é virtuoso nem saudável e que geralmente temos sucesso, apesar da maior parte das coisas que fazemos, e não por causa delas. Descobri que não podemos administrar o tempo e que a chave para o sucesso não está em todas as coisas que fazemos, e sim no punhado de coisas que fazemos bem. Aprendi que o sucesso é aquilo que se encaixa com perfeição naquele momento da sua vida. Se você puder dizer honestamente, é aqui que eu devo estar neste momento, fazendo exatamente o que estou fazendo, todas as possibilidades incríveis para a sua vida se tornam possíveis. Acima de tudo, aprendi que a única coisa é a verdade surpreendentemente simples por trás dos resultados extraordinários. É esse livro aqui que a gente está lendo, tá? A única coisa, você encontra esse livro com desconto
na Papel Colorido RJ, que é a minha patrocinadora. Gente, então, esse aqui é só uma pautazinha antes da gente entrar no capítulo 10. A gente entrou aqui na segunda parte e ele tá falando das verdades, as verdades, tá? Aqui no capítulo 10, ele diz o seguinte: a pergunta de foco. Tem uma frase de George Anders, diz assim: existe uma arte em retirar um entulho e se concentrar no que é mais importante. Ela é simples e transferível, só exige a coragem de assumir uma estratégia diferente. Em 23 de junho de 1885, na cidade americana de Pittsburgh, Pensilvânia, Andrew Carnegie falou aos alunos da Curry Commercial College. No auge do seu sucesso empresarial, a Carnegie Steel Company era a maior e mais lucrativa empresa do mundo. Mais tarde, Carnegie iria se tornar o segundo homem mais rico de toda a história, atrás apenas de John D. Rockefeller. No discurso de Carnegie, intitulado A Estrada para o Sucesso nos Negócios, ele falou de sua vida como empresário bem-sucedido e deu o seguinte conselho. Olha o conselho dele. Esta é a principal condição para o sucesso. O grande segredo. Concentre sua energia, seu pensamento e seu capital exclusivamente no negócio em que você está engajado. Depois de ter começado numa linha de atuação, decidido lutar nessa linha e continuar seguindo por ela, adote todas as melhorias, tenha o melhor maquinário e conheça o máximo possível sobre ela. As empresas que fracassam são as que espalharam o capital, o que significa que também espalharam os cérebros. Elas têm investimento nisto, naquilo e em outra coisa que ali e em outro lugar, em todo lugar. O ditado, não ponha todos os seus ovos num único cesto, está errado. Eu digo, coloque todos os seus ovos num único cesto e vigie o cesto. Olhe em volta e veja, isso não costuma dar errado. É fácil vigiar e carregar um cesto. É a tentativa de carregar cestos demais que quebra a maioria dos ovos neste país. Olha, é um pensamento contrário a tudo aquilo que nós já ouvimos. Inclusive, eu já ouvi de grandes mentores, tá? Grandes mentores, que nós temos, né, mentores que falam de vida financeira, né, de negócios, que nós temos que colocar, sim, vários ovos dentro de vários cestos. A gente não pode colocar tudo em um cesto só. Só que aqui, ele, né, o Carnegie, ele diz o seguinte, que não, que a gente tem que colocar todos os ovos num único cesto e vigiar o cesto. Mas afinal, como saber que cesto escolher? Com a pergunta de foco. Mark Twain concordava com Carnegie e descrevia a questão do seguinte modo. O segredo de avançar é começar. O segredo de começar é dividir as tarefas complexas e esmagadoras em tarefas pequenas e administráveis e começar pela primeira. E como saber qual deve ser a primeira? Com a pergunta de foco. Então, o que existe aqui? Existe uma pergunta que vai te dar o norte. Você notou que esses dois grandes homens consideravam que seu conselho era um segredo? Não creio que seja exatamente um segredo, e sim uma coisa que as pessoas sabem
mas a qual não dão o peso e a importância devidos. A maioria das pessoas conhece o provérbio chinês: uma viagem de 1000 quilômetros deve começar com um único passo. Mas elas não param para apreciar totalmente que, se isso é verdade, o primeiro passo errado inicia uma jornada que pode terminar a 2000 quilômetros do destino pretendido. A pergunta de foco ajuda a fazer com que o primeiro passo não seja um tropeço. Gente, muito importante isso aqui. Né? Se a pessoa pega assim, uma viagem de 1000 quilômetros deve começar com um único passo. Sim, vai começar dando os primeiros passos ali. Não precisa ter nada, você vai dar os primeiros passos. Mas o que ele chama a atenção aqui? Que antes de você dar esse primeiro passo, você precisa saber para onde você está indo. Porque senão você vai estar indo para o lado contrário àquilo que você quer de fato, o seu destino. E aí, ao invés de repente você estar a 1000 quilômetros de distância do seu destino, só que agora você vai para um lado totalmente diferente e você vai ficar a 2000 quilômetros dele. Você já estava a 1000 e agora mais 1000, então você vai estar muito mais distante. A vida é uma pergunta. Nós temos falado ao longo de praticamente todas as lives. Eu lembro que no livro A Boa Sorte, nós falamos sobre perguntas. Por quê? Os dois cavalheiros, o Cid e o Norte, do livro A Boa Sorte, vocês lembram desse livro? Cid e Norte. O Cid, ele sempre fazia perguntas. O Norte, ele fazia perguntas? Fazia. Mas ele não fazia as perguntas certas. E ele se contentava logo com as primeiras respostas. Já o Cid não. O Cid fazia as perguntas de forma mais intensa e obtinha as respostas mais precisas. Então você pode estar perguntando, por que nos concentramos numa pergunta quando o que realmente queremos é uma resposta? Por quê? Porque com grandes perguntas vêm as grandes respostas. Simples, as respostas resultam das perguntas. E a qualidade de uma resposta é determinada diretamente pela qualidade da pergunta. Presta atenção aqui, eu falo isso sempre. As grandes perguntas geram grandes respostas. E é exatamente isso aqui que o autor está dizendo, ó. A qualidade de uma resposta é determinada diretamente pela qualidade da pergunta. Quer respostas que vão te direcionar, quer respostas mais precisas, mais claras, mais coesas, faça perguntas no mesmo nível das respostas que você quer. Se você quer uma resposta rasa, faça uma pergunta rasa. Mas se você quer uma resposta mais profunda, aprenda a fazer perguntas. Eu até anotei aqui, ó. Aprenda a fazer perguntas. As melhores perguntas geram as melhores respostas. Olha, já estava escrito isso aqui, ó. Eu já tinha feito essa observação aqui no livro. Voltaire escreveu: julgue um homem por suas perguntas e não por suas respostas. Sir Francis Bacon acrescentou: uma pergunta prudente é metade da sabedoria. Preste atenção, uma pergunta prudente é metade da sabedoria. Então, antes de querer a resposta, aprenda a fazer perguntas. Esse aqui é um código poderoso de todas as lives, bom dia, que nós temos feito, tá? Sempre.
Indira Gandhi concluiu que o poder de perguntar é a base de todo o progresso humano. Grandes perguntas são claramente o caminho mais rápido para grandes respostas. Todo descobridor e inventor começa sua busca com uma pergunta transformadora. O método científico faz perguntas sobre o universo na forma de hipóteses. O método socrático, com mais de 2000 anos, ensinando através de perguntas, ainda é usado por educadores que vão desde a faculdade de Direito de Harvard até a turma de jardim de infância. As perguntas instigam nossos pensamentos críticos. Pesquisas mostram que fazer perguntas aumenta a aprendizagem e o desempenho em até 150%. Gente, olha isso. No fim das contas, é difícil questionar a escritora Nancy Willard, que escreveu: às vezes as perguntas são mais importantes do que as respostas. Vocês acreditam que, em alguns casos, a pessoa que está fazendo a pergunta, se ela faz a pergunta certa, na intensidade certa, é uma pergunta poderosa, enquanto ela está fazendo a pergunta, ela tem a possibilidade de obter a resposta, que a mente dela pode funcionar e ela obter a resposta não para quem ela está perguntando, mas dela mesma. Então, muitas vezes, a gente precisa fazer perguntas para nós. Quando a gente fala que aprenda a fazer perguntas, não é só perguntar para os outros, é aquela pessoa que pergunta o tempo todo. Aprenda a fazer perguntas para você. Porque as grandes respostas, ou as suas respostas, ou melhor dizendo, as respostas salvadoras da sua vida estão dentro de você. Então, faça perguntas para você, porque as respostas salvadoras da sua vida estão dentro de você. Eu acredito que o outro não tem as respostas para a minha vida. Ele tem suposições, mas eu tenho as respostas para a minha vida. Se eu aprender a fazer perguntas a mim mesma, eu vou encontrar as respostas dentro de mim. Isso eu acredito, tá, gente? Eu percebi pela primeira vez que o poder das perguntas... Isso aí, eu vou anotar ali. O poder das perguntas... eu percebi pela primeira vez o poder das perguntas quando era jovem. Li um poema que me marcou profundamente e desde então ando sempre com ele. O poema diz assim: meu salário. Negociei um tostão com a vida e era só isso que ela me pagava. Por mais que eu implorasse à noite, quando minhas parcas reservas contava. Porque a vida é um patrão justo. Ele dá o que a gente pedir, mas assim que combina o salário com o serviço você precisa cumprir. Trabalhei por um ganho servil, só para descobrir consternado, que qualquer salário que eu pedisse, a vida pagaria de bom grado. Os últimos 2 versos merecem ser repetidos. Qualquer salário que eu pedisse, a vida pagaria de bom grado. Um dos momentos mais fortalecedores da minha vida aconteceu quando percebi que a vida é uma pergunta e que o modo como vivemos é a nossa resposta. O modo como verbalizamos as perguntas que fazemos a nós mesmos determina as respostas que acabam se transformando
na nossa vida. Tremendo, hein? Deixa eu anotar aqui esse insight que nós tivemos aqui. As respostas salvadoras da sua vida estão dentro de você. Eu estava falando aqui, Verônica, que quantos livros, né, a gente tem falado sobre a importância de fazer perguntas. Desde o livro A Boa Sorte, foi o primeiro que eu li aqui. Antes, nem sabia que eu ia ficar esse tempo todo fazendo lives, mas foi o primeiro e que demonstra ali a diferença de quem sabe fazer perguntas, né? O Cid e o Note, os dois cavaleiros, né? O Cid, ele obteve os melhores resultados, inclusive o trevo, né? Ele encontrou o trevo porque ele soube fazer perguntas e também, né, claro, por causa da proatividade dele, de preparar ali, de criar a boa sorte dele, né, de preparar o terreno para que o trevo nascesse. Então, há um poder sobrenatural em fazer perguntas, tá? O desafio é que a pergunta certa nem sempre é tão óbvia. A maioria das coisas que desejamos não vem com um mapa rodoviário ou um manual de instruções, de modo que pode ser difícil fazer a pergunta certa. A clareza precisa vir de nós. Parece que devemos visualizar nossas próprias jornadas, fazer nossos próprios mapas e criar nossas próprias bússolas. Para obter as respostas que buscamos, precisamos elaborar as perguntas certas. E nós é que temos que fazer isso. E como fazer? Como descobrir perguntas incomuns que levam a respostas incomuns? Fazendo uma única pergunta, a pergunta de foco. Qualquer um que sonhe com uma vida incomum acaba descobrindo que não existe opção senão buscar a abordagem incomum para viver. A pergunta de foco é essa abordagem incomum. No mundo onde há instruções, ela se torna a fórmula simples para encontrar respostas excepcionais que levam a resultados extraordinários. Qual é a única coisa que posso fazer de modo que, ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Deixa eu ler aqui. Você sabe que instintivamente eu sempre me fiz perguntas e gosto de fazer perguntas até quando eu estou lendo. Na minha cabeça eu estou conversando com o livro. Show, isso aí. Olha aqui, olha a pergunta. Qual é essa pergunta? A pergunta é essa aqui, ó. Qual é a única coisa que posso fazer de modo que, ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? A pergunta de foco é tão enganosamente simples que seu poder pode passar despercebido por qualquer um que não a examine com atenção. Mas isso seria um erro. A pergunta de foco pode levar você a responder não somente a perguntas relativas ao quadro geral. Para onde estou indo? Em que alvo devo mirar? Mas também a pergunta de foco estreito. O que devo fazer neste momento para estar no caminho em direção ao quadro geral? Onde está a mosca do alvo? Ela diz não somente qual deve ser o seu cesto, mas também o primeiro passo para consegui-lo.
Mostra como a sua vida pode ser grande e como você precisa estreitar o foco para chegar lá. É um mapa para o quadro geral e uma bússola para seu próximo passo diminuto. Raramente os resultados extraordinários acontecem por acaso. Eles resultam das escolhas que fazemos e das ações que executamos. A pergunta de foco sempre aponta para o que é absolutamente melhor de ambas as coisas ao forçá-lo a fazer o que é essencial para o sucesso, tomar uma decisão, mas não qualquer decisão. Ela o impele a tomar a melhor decisão. Ignora o que é viável e parte para o que é necessário, para o que importa. Aí aqui, gente, olha, tem uma figura aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Esse círculo maior é o quadro geral. E esse pontinho aqui é o foco estreito. Qual é a minha única coisa neste momento? A pergunta de foco é um mapa do quadro geral e uma bússola para o foco estreito. Ela guia você até a primeira peça do dominó. Para permanecer no caminho de descobrir o melhor dia, mês, ano ou carreira possível, você precisa continuar fazendo a pergunta foco. Faça de novo e ela vai forçá-lo a enfileirar as tarefas em ordem de importância. Então, a cada vez que você fizer a pergunta, enxergará a prioridade seguinte. Bom dia. A prioridade seguinte, tá? Preste atenção, gente. A anatomia da pergunta. A pergunta de foco faz com que todas as perguntas possíveis se reduzam a uma. Qual é a única coisa que posso fazer? De modo que, ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário. A gente está lendo esse livro aqui, tá? Marília. Estamos na parte 2 desse livro, no capítulo 10. Então, primeira parte dessa pergunta aqui, ó. Qual é a única coisa que posso fazer? Isso acende a fagulha para a ação com foco. Qual é a única coisa? Mostra a você que a resposta será uma só entre muitas. Força você a ir na direção de algo específico. Diz logo de cara que, embora você possa pensar em muitas opções, precisa levar essa escolha a sério, porque seu foco não são 2, 3, 4 ou mais. Você não pode dividir sua aposta, só pode escolher uma coisa. O final dessa primeira parte, eu posso fazer, é uma ordem para você agir assim que possível. As pessoas a todo momento querem mudar isso para deveria fazer, poderia fazer ou faria. Mas todas essas alternativas erram o alvo. Existem muitas coisas que deveríamos fazer, poderíamos fazer ou faríamos, mas que jamais fazemos. A ação que você pode fazer ganha da intenção todas as vezes. Segunda parte da pergunta. De modo que, ao fazê-la, isso lhe diz que há um critério ao qual a sua resposta deve obedecer. É a ponte entre simplesmente fazer uma coisa e fazer uma coisa com objetivo específico. Bom dia, Rosa. De modo que, ao fazê-la, deixa claro que você precisará mergulhar fundo, porque quando fizer essa única coisa, outra coisa vai acontecer. Então, o que está acontecendo aqui? Ele pegou a pergunta toda e repartiu em pedaços, tá? Então, por exemplo, ó,
A pergunta toda é o seguinte: qual é a única coisa que posso fazer de modo que ao fazê-la todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Tá vendo que ele dividiu? Qual é a única coisa que posso fazer? Qual é a única coisa que posso fazer? Hoje, qual é a única coisa que eu posso fazer hoje? Que se eu a fizer, todo o resto vai se tornar mais fácil ou até mesmo desnecessário. Ó, isso faz com que a sua cabeça funcione, trabalhe a seu favor, tá? E a terceira parte da pergunta: todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário. Arquimedes disse: me dê uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. E é exatamente o que essa parte manda encontrar. Todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário. É o definitivo teste da alavanca. Ela diz que você encontrou a primeira peça de dominó. Diz que quando você fizer essa única coisa, todo o resto, todo o resto que poderia fazer para realizar seu objetivo será visível com menos esforço ou nem será mais necessário. Então, o que você precisa fazer hoje em prol do seu negócio, em prol da sua vida, em prol do seu objetivo? Que se você conseguir fazer, todo o resto vai ficar mais fácil ou, quem sabe, desnecessário. Porque se você conseguir tornar o resto desnecessário, você alcançou o objetivo maior. Você não vai precisar fazer mais nada, você já está fazendo a coisa certa, a única coisa, a coisa que vai mover tudo, que vai abrir portas, que vai trazer os melhores resultados. Você já está fazendo a coisa que vai facilitar todo o seu dia. Será que hoje você consegue identificar qual é essa única coisa que você precisa fazer hoje para que o seu dia seja leve, de bons resultados, de portas abertas, mais tranquilo, de paz? É isso que o livro está nos fazendo aqui trabalhar. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Diz que quando você fizer essa única coisa, todo o resto que poderia fazer para realizar o seu objetivo será viável com menos esforço ou nem será mais necessário. A maioria das pessoas tem dificuldades para entender quantas coisas não precisam ser feitas se elas simplesmente começarem a fazer a coisa certa. De fato, esse qualificador busca desentulhar a sua vida, pedindo que você coloque antolhos. Antolhos, gente, talvez vocês conheçam, mas eu não conheço, tá? Então, como nós falamos que a gente está criando um dicionário, inclusive eu tenho que preparar o meu caderno. Ah, tá, lembrei. É aquela proteção que peças de couro ou outro material opaco que, colocadas ao lado dos olhos de certos animais, reduzem a visão lateral. Então, fazem com que a pessoa ande para frente, né? Então, gente, e é muito bom a gente aprender novas palavras, né? Antolhos. Tire os antolhos. Tire seus antolhos. Porque é uma peça de couro que reduz a visão de couro ou de outros materiais que reduzem a visão lateral.
Olha que legal. Aprendendo. Ontem eu falei que o pessoal de repente estava nessa semana de carnaval, descansando e tal, de repente pegou um livro, mas não com uma caneta na mão, não com um marca-texto, né, não com um post-it, com outro caderno para fazer anotações, mas estavam ali, né, como a gente fala, no modo relaxante, que é a leitura sem compromisso. Porém, ainda que você esteja nesse modo de leitura, lendo para passar o tempo, você está absorvendo, está aprendendo. Então, assim, provavelmente você vai aumentar o seu vocabulário ali. Você vai aprender palavras novas. E geralmente a gente não tá, né, gente, com uma caneta e tal, mas a gente tá com o nosso celular. Então, você tem como ir ali no Google e observar, né, pesquisar ali o significado da palavra. Então, você acaba melhorando o seu vocabulário, você melhora a sua dicção, você melhora a sua fala. E uma coisa que eu acho importante pra gente que tá sempre aqui nas redes sociais, no caso eu, Verônica, Rosa, né, que a gente está fazendo lives, a gente precisa... E uma coisa que eu melhorei depois que eu comecei a ler muito e que eu fiz uma mentoria, né? Eu fiz uma mentoria em 2020 com uma fono. Melhorou a minha dicção e melhorou até mesmo o tom da minha voz. Porque eu tenho ainda uma voz muito anasalada, então minha voz ficava um pouco... assim, não era muito boa de se ouvir. Consegui melhorar muito, tá? E até com a minha articulação aqui. Então, eu recomendo para vocês, né, que também fazem lives, lidam com o público, dão palestras, que a gente possa se esforçar mais para melhorar a nossa dicção, a pronúncia das palavras. Por exemplo, se você fala muito rápido, você fala mais pausado. E se você fala muito pausado, aumentar um pouquinho a velocidade. Para quê? Para que traga um pouco de equilíbrio nas palavras. Isso nos ajuda a dar ênfase a alguns pontos que nós queremos dar. Tá? Isso é muito importante. Ó, a pergunta de foco pede que você encontre o primeiro dominó e se concentre exclusivamente nele. O que é esse primeiro dominó? Para quem está aqui pela primeira vez e não sabe o que a gente está falando. Lá no início do livro, a primeira parte, tem essa imagem aqui. E o primeiro dominó aqui, ó, pequenininho, ó. Pequenininho aqui, ó. Tá vendo esse maior aqui? Ele cai a partir do momento que esse dominó ele cai. Ó, esse dominó cai e esse aqui que é 5 vezes maior que ele cai e derruba o outro que é 5 vezes maior que ele, que derruba esse, que derruba esse, que derruba esse. Se o pequeno não cair, o grande não vai cair. Então, por que o livro está sempre falando isso? Porque você precisa encontrar a base, a raiz. E esse capítulo aqui, ele está falando das perguntas. O quanto as perguntas poderosas, nós até anotamos aqui, que as respostas salvadoras da sua vida estão dentro de você. Aprenda a fazer perguntas para você. Aprenda a fazer perguntas. Primeiro, aprenda a fazer perguntas. Depois, aprenda a fazer perguntas para você. Porque a resposta da sua vida, Rosa, não está em mim ou nas minhas respostas. Está em você. Então, faça perguntas para você. Muitas vezes a gente quer fazer a pergunta para o outro para que o outro responda sobre a nossa vida. Não, não. Seja autorresponsável. Pergunte a você. Você sabe qual é a única coisa que você precisa fazer hoje, que se você fizer, todas as outras coisas serão mais fáceis ou desnecessárias. Você sabe.
Você sabe o que precisa ser feito, você só não faz. Tá? E aí, como tem no final de cada capítulo, tem o resumo. E ele vem dessa forma aqui, ó, as grandes ideias. Já vem até circulado, tá? Esse aqui é o livro que já traz circulado. Então, primeira grande ideia. Boas perguntas levam a boas respostas. Façam boas perguntas. Façam perguntas profundas. Façam perguntas intencionais, conscientes, para que as respostas sejam de fato respostas que vão trazer direção para você, tá? Segunda coisa, a pergunta de foco tem duas funções. Ela assume duas formas: quadro geral e foco estreito. Uma indica a direção certa na vida e a outra indica a ação certa. 3. A pergunta do quadro geral: qual é a minha única coisa? Usa-se para desenvolver uma visão para a sua vida e a direção para a sua carreira ou empresa. Ela é a sua bússola estratégica. 4. A pergunta do foco estreito: qual é a minha única coisa agora? Use-a quando acordar e durante o dia. Ela vai manter você concentrado em seu trabalho mais importante e sempre que você precisar, irá ajudá-lo a encontrar a ação com alavancagem ou o primeiro dominó em qualquer atividade. Essa aqui, ó, essa pergunta aqui, esse ponto 4 aqui, que é a pergunta do foco estreito, é ela que vai tornar todas as outras coisas fáceis, tá? A pergunta de foco traz resultados extraordinários. É como você programa seu caminho pela vida e pelos negócios. E como você fará o melhor progresso em seu trabalho mais importante. Quer você busque respostas grandes ou pequenas, fazer a pergunta de foco é o hábito crucial para o sucesso na sua vida, tá? Então, capítulo de hoje é: faça perguntas. E grave essa pergunta aqui, ó. Qual é a única coisa que posso fazer de modo que, ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou desnecessário? Essa pergunta é uma pergunta coringa, tá, gente? Por quê? Porque ela se enquadra em qualquer momento e em qualquer área da sua vida. Qual é a única coisa que eu tenho que fazer hoje que se eu fizer, todas as outras coisas vão se tornar mais fáceis ou desnecessárias? Qual é? Qual é a única coisa que eu tenho que fazer hoje? E essa pergunta, a resposta dessa pergunta vai nortear, direcionar todo o seu dia. Pegou? Então vamos tirar o nosso print. O cabelo tá emboladíssimo. Mas vamos lá. Tá muito, muito embolado aqui. Foi, né? Acho que foi. Então é isso, gente. Amanhã, live 8 horas. A gente já tá indo aí, ó. Vamos pro capítulo 11. Amanhã nós vamos falar sobre o hábito do sucesso. O hábito do sucesso. As lives continuam gravadas lá no meu canal do YouTube. Então, se você quer assistir as lives anteriores, na leitura desse livro ou dos outros livros, é só ir lá no canal do YouTube, no Motivada para Motivar, que tá tudo lá gravado, tá? E é isso. Beijos, até amanhã, 8 horas.